Gente, uma satisfação novamente estar aqui. Falar um pouquinho da geração fotoquímica de vapor, especificamente da geração fotoquímica de vapor para análise elementar, o que a gente tem feito, o que é, né, a geração fotoquímica de vapor e o que a gente ainda precisa descobrir. Eu acho que, na verdade, a gente está num ponto em que nós temos muito mais a descobrir do que a revisar em relação ao que já foi feito, e talvez por isso seja um tópico interessante hoje para a investigação dentro da análise elementar. Bom, passando aqui. A grande questão é, quando a gente pensa em análise espectrométrica, e especificamente análise espectrométrica com instrumentos que usam plasma, né, instrumentos de plasma indutivamente acoplados, ICPs, a gente sempre tem uma questão relacionada a como introduzir a amostra nesses instrumentos. São instrumentos absolutamente fantásticos, com uma capacidade analítica muito interessante, com uma sensibilidade interessante, mas, em geral, especificamente os instrumentos de ZPMS, eles têm uma característica que talvez não seja tão simples, né, de lidar, que é a baixa robustez. Então, são instrumentos não só sensíveis no sentido de capacidade de detecção, mas sensíveis também em relação àquilo que você vai introduzir, que vai efetivamente analisar com o instrumento, né? Então, fica sempre a pergunta, será que introduzir uma amostra no instrumento, como um instrumento de CPMS, por exemplo, continua sendo um problema? Ainda é algo que se deve investigar, né? E eu faço essa pergunta porque é mais ou menos aí que se insere o contexto das técnicas de geração de vapor. Então, a estratégia da geração de vapor, de uma maneira mais geral e abrangente, é você, de alguma forma, quimicamente, fotoquimicamente, por eletroquímica, por sonicação, por termólise, existem várias maneiras de fazer isso, mas a ideia principal é sempre a mesma, você tentar separar da amostra o analito, aquilo que te interessa. Separar no sentido de separar de fase, né? Ou seja, você converter o analito da forma química que ele está, na fase condensada na amostra, em uma espécie volátil que possa ser transportada e detectada. Porque essa é a situação ideal, né? Você teria tudo que pode te complicar numa análise espectrométrica está contida na matriz, está contida naquilo que não te interessa dentro de uma amostra. Se você consegue, de alguma maneira, adotar uma estratégia que te permita separar o que te interessa detectar, que é o analito, daquilo que não te interessa, que pode causar problema, que é a matriz, excelente, né? Então, teoricamente, você teria uma condição ideal de análise, né? Então, na minha concepção, acredito que a introdução da amostra, de amostras, principalmente em técnicas como as técnicas de massas, né, as técnicas de CP de modo geral, ainda é algo a ser investigado, tanto é que nós ainda temos sistemas de introdução sendo desenvolvidos, mas uma estratégia, além de você ter sistemas de introdução, como sistemas de nebulização, etc., é você ter sistemas de introdução que não dependam especificamente de um componente físico do instrumento, que é onde entra a geração de vapor. Bom, quando a gente fala de geração fotoquímica de vapor, a origem, né, usual, vem da geração que a gente chama de geração química de vapor, né, o CVG, o Chemical Vapor Generation, que a gente conhece também como vapor frio, quando a gente fala de elementos como mercúrio, cádmio, ainda com alguma controvérsia, ou como geração de hidreto, que talvez seja o termo mais conhecido. E a ideia básica da geração química de vapor, de maneira mais direta, né, a maneira com a qual ela é mais empregada, é você ter uma solução de boridreto de sódio que, em meio ácido, vai interagir com os íons do elemento que você quer quantificar para gerar espécies voláteis. Então, alguns elementos, como é o caso do mercúrio, o cádmio, né, geram átomos diretamente a partir de reações de redução, de transferência eletrônica. Então, você consegue, numa solução de boridreto acidificada, converter íons mercúrio 2+, por exemplo, em mercúrio 0, e esse mercúrio 0, então, é transportado para a fase gasosa. E para diversos outros elementos, a gente consegue produzir hidretos. E esses hidretos, novamente, têm baixa solubilidade e alta pressão de vapor, o que significa que você pode purgar esses hidretos, separar esses hidretos da fase líquida e transportar esses hidretos para a fase, da fase gasosa para a detecção do instrumento, né? Então, como técnica espectrométrica para esses sistemas de detecção, existem basicamente qualquer técnica espectrométrica elementar pode ser usada como detector para esses sistemas. Então, você pode usar espectrômetro de absorção atômica, espectrômetro de massa com plasma, emissão, fluorescência, enfim, né? Não há restrições nesse sentido. E olha que interessante, né? É uma técnica que já existe, a geração química de vapor, ela data, salvo engano, da década de 60, a gente tem uma abrangência ainda relativamente restrita, né, de elementos para os quais essas estratégias de geração de espécies voláteis em fase condensada, por meio de reações químicas simples, são viáveis.
Então, o que a gente conhece como elementos formadores de vapor típicos são basicamente os elementos que estão aqui do lado direito, então germânio, arsênio, selênio, estanho, antimônio, chumbo, e o mercúrio, né, que talvez seja o elemento mais conhecido para o qual a geração química de vapor é aplicada. Esses outros quadradinhos que estão pintados aqui, esse é um artigo do Peng Wu, junto com Ralph Sturgeon, que surgiu lá em 2010, né, um review. São outras estratégias que podem ser adotadas para produzir espécies contendo elementos da tabela periódica na fase gasosa por meio de reações químicas. Então, você pode usar eletroquímica, você pode usar alquilação, gerar aletos, gerar óxidos, gerar alguns quelatos voláteis, mas a maneira tradicional e para a qual nós temos hoje, inclusive, dispositivos comerciais, é a reação que ocorre em meio de boridrato de sódio em meio ácido. Aqui e abrange esses elementos que eu mencionei aqui anteriormente. Olha só que interessante, saiu há pouco, agora em abril, uma espécie de paper, né, do Alessandro D'Olivo, que é um professor da Universidade de Pisa, na Itália, que é talvez o grande especialista, ou um dos grandes especialistas, né, ele junto com Ralph Sturgeon, nessas técnicas de geração de vapor. E ele mostra que, mesmo depois de mais de 60 anos, a geração química de vapor ela foi demonstrada, salvo engano, em 63, né? Então deve estar completando exatamente 60 anos. Mesmo após mais de 60 anos, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está descobrindo o que é que de fato acontece nessas reações que envolvem espécies como o boridrato de sódio e espécies elementares, né, iônicas de maneira mais particular. Então, vejam, até não muito tempo atrás, até o início dos anos 2000, a gente ainda acreditava que quando se colocava boridrato de sódio em água, você produzia hidrogênio atômico, né? A teoria do hidrogênio nascente. Esse hidrogênio atômico se recombinaria com íons de elementos, íons de arsênio, de selênio, etc., para produzir os seus respectivos hidretos, que iriam então ser transportados para a fase gasosa. E no início dos anos 2000, o grupo liderado aqui pelo professor Alessandro D'Olivo mostrou que, olha, isso não é bem verdade, né? Então, tem várias investigações que foram conduzidas em relação a parâmetros termodinâmicos, cinéticos, etc., através dos quais ele demonstrou que o mecanismo de produção dessas espécies voláteis em reações baseadas em boridrato é, na verdade, muito mais complexo e envolve uma série de intermediários que ele chama de intermediários hidroboranos. Então, hoje a gente sabe que o mecanismo de produção dessas espécies em fase gasosa passa por uma sequência de reações de maior ou menor complexidade, dependendo do elemento com o qual o boridrato está reagindo, e envolve conceitos muito amplos, né, que vão desde equilíbrio ácido-base até questões cinéticas e termodinâmicas, como eu mencionei anteriormente. E eu achei interessante porque me deparei com esse paper do professor D'Olivo, que ele fala que os mecanismos de geração de química de vapor, né, de boranos para elementos traço, é uma história longa e ainda não concluída, ou seja, ainda existem aspectos mecanísticos, aspectos das reações que não estão completamente claros e sobre os quais tem pessoas se debruçando para investigar. Acho que isso é super interessante. Mesmo assim, obviamente, com mais de 60 anos, a geração química de vapor é considerada uma técnica relativamente consolidada, inclusive com disponibilidade comercial de acessórios para fazer isso, né? E aí aproveito para chamar a atenção, nessa última edição agora do BR-JEC, saiu um point of view, né, um ponto de vista do professor Ian Kratzer, que é um professor da República Tcheca, justamente sobre essa questão, né? Ele faz um apanhado geral, muito interessante sobre a geração de espécies voláteis para análise elementar e para análise de especiação. Então, ele faz uma análise do estado atual, do que se conhece hoje, e quais são as perspectivas futuras, particularmente no que diz respeito ao uso desses sistemas de geração química de vapor para análise de especiação. Então, vale a pena, quem puder, acessar direto o site do BRGE, que vocês vão ter acesso aí à produção. Bom, geração química de vapor acho que é mais ou menos conhecida, é algo que a gente vê, inclusive, né, em disciplinas de graduação, mas a geração fotoquímica de vapor é mais recente. A gente normalmente atribui a geração fotoquímica de vapor, associada à quantificação elementar, a um paper que surgiu em 2003, ou seja, está completando 20 anos, com reações em meio de ácido acético ou fórmico, agora não tenho certeza, para produzir espécies voláteis de selênio. E qual é a ideia básica da geração química de vapor? Essencialmente, irradiar uma solução contendo o analito
com fótons, tipicamente na região do ultravioleta, para que a reação entre espécies radicalares que são produzidas por fotólise e os íons elementares gerem espécies voláteis. E essas espécies voláteis, então, são transportadas para a fase gasosa para que possam ser detectadas por um instrumento que se tenha disponibilidade, né? Então, novamente, basicamente é uma reação de fotólise, normalmente de espécies orgânicas de baixa massa molar, tipicamente ácidos carboxílicos de baixa massa molar, né? As moléculas menores, o ácido fórmico, ácido acético, propiônico, que quando irradiadas com fótons na região do ultravioleta, produzem radicais que reagem com íons elementares e geram espécies voláteis destes íons elementares. Então, você pode, por exemplo, por meio de reações radicalares, numa solução contendo mercúrio 2+, que é o elemento mais usual para esse tipo de aplicação, promover reações de transferência eletrônica que farão com que o mercúrio 2 seja reduzido a mercúrio 0, e mercúrio 0, então, é transportado para a detecção no sistema apropriado, né? Do ponto de vista instrumental, o sistema de reação fotoquímica são muito simples e ainda, até onde eu sei, não existem comercialmente, o que significa que a gente constrói esses sistemas no laboratório, mas, como eu falei, são sistemas muito simples, né, de uma construção bastante simples. Então, um sistema de geração fotoquímica de vapor ele é basicamente constituído de uma lâmpada de irradiação na região ultravioleta. Aqui aparece o VC, se houver disponibilidade, né? Mas normalmente a gente usa a lâmpada germicida mesmo, uma lâmpada de mercúrio com emissão em 253,7 nanômetros. Você mistura a amostra com uma espécie orgânica de baixa massa molar, tipicamente um ácido carboxílico, e essa amostra é bombeada usando uma bomba peristáltica, na grande maioria dos casos, e percorre um capilar de quartzo ou de teflon, que será irradiado, então, com esses fótons na região do ultravioleta. Então, a partir do momento que essa mistura do analito, né, da amostra, com um ácido de baixa massa molar é irradiada, você começa a ter essas reações radicalares, as espécies derivadas da fotólise contendo analito são, então, produzidas, são conduzidas para um separador gás líquido, e ocorre aqui, então, a separação efetiva, ou arraste efetivo, né, dessas espécies voláteis que foram produzidas a partir da reação fotoquímica com a fase condensada. Então, a gente tipicamente injeta aqui no separador gás líquido uma vazão controlada de argônio, que vai arrastar ou carrear, né, essas espécies voláteis para detecção no sistema apropriado. Joia é aquilo, a fase líquida, que não interessa, que fica aqui no separador gás líquido, ela é bombeada e descartada. Então, são sistemas bastante simples, rudimentares, eu diria até, né? Vou até mostrar umas imagens aqui para vocês verem como a coisa é realmente simples de fazer, é simples de montar do ponto de vista de instrumentação, digamos assim. Tá? Bom, o que a gente conhece hoje, né, da relação dos processos que estão envolvidos na geração fotoquímica de vapor? Pouco, a gente conhece bem pouco. O que se conhece hoje, o que é relativamente bem conhecido, é o processo de fotólise, por exemplo, de ácidos carboxílicos, particularmente de baixa massa molar. Então, a gente sabe que quando você coloca, por exemplo, um ácido fórmico em água, a gente tem, além de uma dissociação parcial, né, gerando íons H+, e formiato, nós temos ainda a possibilidade de ter reações de fotólise a partir dessas espécies. Então, quando você promove a fotólise, por exemplo, do formiato, o formiato pode gerar um radical formiato, pode gerar elétrons, esses elétrons a gente chama de elétrons hidratados ou elétrons solvatados, e esses elétrons solvatados são super importantes para essas reações de redução. Então, vejam que a fotólise de um ácido de baixa massa molar, ela pode produzir elétrons que ficam, de certa forma, estabilizados por um processo de solvatação muito específica, né, gerando esses elétrons solvatados que participam das reações fotoquímicas com as espécies, com os íons elementares mais adiante. Mas tem vários outros produtos que podem ser originados a partir da fotólise de um ácido carboxílico. Então, isso inclui radicais de hidrogênio, radicais de CO2, a água em estado metaestável, radicais hidroxila, radicais hidroxila, né, radicais OH ponto, e por aí vai. Se você tiver um ácido carboxílico que tem uma cadeia maior, então ácido acético, ácido propiônico, malônico, etc., além de você ter esses radicais diatômicos e triatômicos que são produzidos aqui, você tem ainda as espécies radicalares puramente orgânicas, como radicais metílicos, etílicos e assim sucessivamente, que também podem participar das reações com os íons elementares, né? Então, quando você olha essa sequência, essa vasta possibilidade de reações possível, oriunda de uma espécie pequenininha, que é o menor ácido carboxílico
possível, né, que existe, que é o ácido fórico, você pode imaginar que a complexidade tende a aumentar à medida que você aumenta a cadeia alquílica aqui do ácido, o que significa que você pode também gerar novas possibilidades aí de produção de espécies voláteis. Tá? Bom, quais são as características, né? O que a gente pode atribuir como vantagens, digamos, da geração fotoquímica de vapor de uma maneira mais genérica? Primeiro, ela atende aquele requisito básico da geração de vapor, né? Aquela ideia principal, que é você conseguir separar fisicamente, colocar em estados físicos distintos o analito e a matriz. Então, você consegue, pela conversão do analito em moléculas que são voláteis, isso tudo é feito a temperatura ambiente, na grande maioria dos casos. Então, você consegue, por meio de uma reação fotoquímica, produzir espécies voláteis do analito, enquanto a matriz permanece na fase condensada, permanece como líquido, e isso reduz ou minimiza de maneira significativa interferências que possam acontecer, particularmente interferências espectrais. Outra vantagem, quando a gente compara com a reação química, com a geração química de vapor, com bora-hidreto, é que na fotoquímica a gente não precisa de agentes redutores que sejam instáveis, né? Que é o caso do bora-hidreto, que você tem que preparar diariamente ou quase que diariamente, tem que estabilizar em meio alcalino, etc. Quando a gente trabalha com a geração fotoquímica de vapor, a gente pode usar um ácido carboxílico que é estável, né? Então não existe essa premissa de que você tem que ter uma solução prontamente preparada diariamente. E em muitos casos, eu vou mostrar alguns para vocês, a gente nem precisa adicionar nada. Os próprios constituintes da amostra, da matriz da amostra, produzem radicais que são suficientes para que essas reações fotoquímicas aconteçam. Como a produção de gases é menor, comparativamente com a geração química de vapor, a gente tem um processo menos turbulento de separação analito-matriz, né, ou gás líquido no separador gás líquido, uma geração de espécies gasosas, de subprodutos gasosos em menor quantidade. É uma técnica, como aparece no ponto de vista do professor Kratzer lá no BRJEC desse mês, é uma técnica perfeitamente adaptável a um processo de análise de especiação, e vou mostrar para vocês alguns exemplos. Tipicamente tem uma alta eficiência de conversão, o que significa que a reação fotoquímica ela tende a ser muito eficaz, no sentido de que a grande maioria do analito reage com os radicais que são produzidos para produzir as espécies voláteis que nos interessam, né? Então é um processo eficiente, o que significa que a gente consegue ter limites de detecção muito bons, comparáveis e às vezes até melhores do que com a geração química de vapor. E talvez a grande ideia ou o grande chamariz, digamos assim, para a gente investigar um pouco mais essas estratégias de PVG é o fato de que nós não estamos mais restritos àquele pequeno grupo de elementos para os quais as reações com bora-hidreto são eficazes, né? Nós temos um grupo de 10 ou 12 elementos só para os quais a CVG com bora-hidreto funciona, mas quando a gente pensa em geração fotoquímica de vapor, a gente expande esse grupo hoje para mais de 40 elementos da tabela periódica. Então a gente consegue, por exemplo, produzir espécies voláteis de metais nobres, de não metais, de semimetais, de metais de transição, de uma série de elementos, dependendo da condição experimental que você adota, né? Bom, qual é a desvantagem? Claro, tem uma grande desvantagem que é a interferência que acontece em fase condensada. Então, as reações fotoquímicas produzem radicais instáveis e se você tiver espécies que são capturadoras de radicais na reação, elas podem suprimir completamente o processo fotoquímico que envolve o analito. Então, espécies oxidantes que estejam em solução são particularmente complicadas e uma espécie tradicionalmente vinculada a dificuldades com a PVG é o nitrato. E a gente sabe que quando se trabalha com análise elementar, o ácido nítrico é o nosso grande aliado, o que significa que trabalhar com ácido nítrico e geração fotoquímica de vapor pode se tornar um desafio significativo. Mas é como eu brinco com o pessoal aqui do lado, né? Se não dá certo, é porque a natureza está te dando um recado e vale a pena investigar. Então é isso que boa parte dos esforços, eu diria, né, do pessoal que trabalha com PVG hoje em dia, tem sido voltado para tentar contornar essas interferências e tornar a estratégia de geração de vapor mais robusta. Eu gostei bastante, esse é um paper do Ralph, um review mais recente, né, do Ralph Sturgeon. Ele coloca como uma das vantagens da geração química de vapor é que ela continua sendo uma área de pesquisa excitante, empolgante, né? E eu, obviamente, concordo com isso. Bom, o que se faz hoje, né? Quando a gente procura na literatura o que há em relação à geração fotoquímica de vapor, existe um grupo bem, eu diria, relativamente restrito de elementos para os quais você tem uma quantidade significativa de publicações.
que são, não por coincidência, os mesmos elementos para os quais a geração química de vapor, aquela com boro hidreto, também atende muito bem, que são mercúrio, arsênio e selênio. Então, para esses três elementos, eu diria que a geração fotoquímica de vapor já está consolidada, talvez seja uma palavra muito forte, mas já está bem estudada. A gente sabe que funciona para esses três elementos, assim como funciona com boro hidreto de sódio. Mas a gente pode expandir isso para uma gama muito maior e muito mais interessante. E quando você pensa em unir a geração fotoquímica de vapor com instrumentos com capacidade de detecção multielementar, como é o caso do CPMS, a coisa se torna bem interessante. Então, a gente, por exemplo, tem desenvolvido aqui no grupo trabalhos com metais de transição, como ferro, cobalto, níquel, com não metais, como bromo e iodo. Então, vou mostrar alguns resultados para vocês. E a grande vantagem, como eu falei anteriormente, é essa. Você consegue expandir para elementos para os quais seria até então impensável produzir espécies voláteis. Hoje tem surgido, eu dei uma olhada ontem na Web of Science, hoje já tem paper com tungstênio, produção de vapor com tungstênio, você imagina, coisa absolutamente impensável até pouco tempo atrás, né? E super interessante, tá? Então, os nossos primeiros passos foram com um reator bastante rudimentar, que a gente tem e usa até hoje, funciona bem até hoje, só para vocês entenderem como é simples montar o sistema, né? Basicamente, nós temos uma calha, são duas lâmpadas de mercúrio fluorescentes, com emissão principal em 253,7 nanômetros. As lâmpadas têm 1 metro de comprimento, 40 watts de potência cada uma, né? Então, são lâmpadas grandes, que significa que a gente pode aumentar ou diminuir o tamanho do reator, né, conforme a gente queira, conforme a aplicação que vai se dar, tá? O que a gente fez como era muito difícil fazer o espiral do quartzo, nós fizemos basicamente um zigue-zague de quartzo aqui, capilar, e esse zigue-zague de quartzo ele fica simplesmente deitado em cima das lâmpadas, né? Deitado sobre as lâmpadas, ele fica exposto completamente à radiação UV, por um lado só, né? Existem outros sistemas em que você tem radiação em 360 graus, não é o nosso caso aqui, mas um sistema simples como esse já mostrou para a gente que é eficiente. Esse capilar ele tem capacidade de um pouco mais de 6 mililitros aqui, né? Então, a amostra ela é bombeada. No nosso caso aqui, a gente já mistura, na maioria dos casos, a gente mistura a amostra com o ácido carboxílico, por exemplo, aspira essa amostra com uma bomba peristáltica, a amostra percorre esse capilar de quartzo, é irradiada, os produtos fotoquimicamente gerados, voláteis, são carreados, são separados aqui no separador gás líquido, vão para detecção por ICP-MS ou por absorção atômica, são arrastados, né, por uma vazão controlada aqui de argônio, e o líquido então é descartado. Um sistema super simples que a gente construiu. Aqui está uma foto dele. Então essa é a lâmpada, né? São duas lâmpadas UV de emissão de mercúrio, que a gente já tem quase 10 anos aí de operação. Claro que esse sistema depois ele fica coberto, já que a gente tem emissão ultravioleta, né, para evitar a exposição de quem estiver trabalhando aqui com o sistema. E o capilar de quartzo é basicamente posicionado aqui sobre essas lâmpadas, conectado a um separador gás líquido, que por sua vez é conectado ao instrumento. Então, nossa primeira estratégia foi, bom, já que a gente tem dificuldade de trabalhar com soluções que tenham ácido nítrico, fica difícil trabalhar com digestão, com amostras digeridas. Então, nossa primeira ideia foi tentar trabalhar com amostras que já fossem líquidas naturalmente, e aí surgiu, obviamente, a oportunidade de trabalhar com bebidas alcoólicas, né? Então, a gente basicamente pensou o seguinte: bom, daria para a gente analisar uma bebida alcoólica diretamente no ICP-MS, fazendo uma diluição pequena, né, um pequeno fator de diluição introduzir? Eu não sugiro a ninguém fazer isso. É uma estratégia muito arriscada. Você tem uma quantidade grande de etanol, né? A gente sabe que o ICP-MS, o instrumento, técnica, é muito sensível à presença de compostos orgânicos, de solventes. E, além disso, você tem açúcar, você tem outros constituintes que, quando entrarem em contato com o plasma, vão gerar uma série de problemas, inclusive físicos, no instrumento, né? Então, analisar uma bebida alcoólica diluída a 30%, 40%, 50% e introduzir diretamente no CPMS é algo que não seria possível. E aí, a nossa estratégia é, bom, se não é possível analisar diretamente, será que a gente consegue gerar fotoquimicamente as espécies que nos interessam diretamente a partir dessas bebidas alcoólicas? Então, esse foi um trabalho que compôs parte da tese de doutorado da Daiane, hoje professora Daiane. Foi a nossa pioneira aqui com trabalhos na fotoquímica, geração fotoquímica de vapor no laboratório. Então, o que ela fez foi basicamente pegar bebidas que tinham alto teor alcoólico, então cachaça, vodka, etc., né? Fazer uma diluição pequena, então a gente diluiu 1 para 1, 50% de diluição,
Essa diluição já era feita com uma solução de um ácido carboxílico, nós testamos aqui ácido acético, ácido fórmico e, pela primeira vez até então na literatura, uma combinação dos dois. E o que a gente fez no primeiro momento foi usar essa ampla capacidade analítica do CPMS para ver o que saía dessa solução. Tá? Então foi realmente uma tentativa. Vamos pegar uma solução de cachaça, por exemplo, 50% dissolvida ou diluída com ácido acético, com ácido fórmico, com combinação. Vamos irradiar e varrer a tabela periódica para a gente ver o que sai na fase gasosa, né, a partir do processo fotoquímico. E esses três elementos nos chamaram a atenção. Cobalto, níquel, que a gente já conhecia, né, que já eram relatados na literatura, e um que a gente, pela primeira vez, mostrou que é possível gerar fotoquimicamente, que era o telúrio. Então vejam que para esses três elementos, tanto o ácido fórmico quanto o acético são capazes de produzir espécies radicais em quantidade suficiente para transportar esses elementos como espécies voláteis, né, para a fase gasosa. Mas quando a gente tem uma combinação de ácido acético e fórmico, a gente tem um aumento na eficiência do processo fotoquímico por motivos pelos quais a gente ainda desconhece. Então, esse é um processo, talvez uma interação, algum tipo de dimerização que facilite ou que forme radicais que sejam especificamente interessantes para esses elementos neste meio reacional, porque a gente já tentou essa combinação em outras situações com resultados não tão interessantes assim, né? Então, para elementos como particularmente o cobalto, por exemplo, a gente observa que a combinação de ácido observou, né, que a combinação de ácido acético e fórmico gerou espécies voláteis do cobalto quando foram fotoirradiadas com muito maior eficiência do que o ácido fórmico sozinho, o ácido acético sozinho. Para o níquel, a diferença é menos pronunciada, para o telúrio também, mas de modo geral, essa combinação se mostrou interessante. E nós conseguimos, então, fazer uma quantificação desses três elementos em amostras, algumas artesanais, outras comerciais de cachaça, o vermute é esqueci o nome agora, acho que é Campari, né? E numa amostra de vodka, daquelas de altíssima qualidade, com garrafa de plástico, né? A gente encontrou concentrações mensuráveis aqui de níquel, de cobalto e de telúrio, com limite de detecção relativamente altos para a técnica de CPMS, né? na faixa aqui de micrograma litro. Mas o objetivo principal desse trabalho, que era o nosso trabalho inicial, era mostrar, olha, você pega uma amostra bruta, dilui com ácido, irradia com fótons no ultravioleta e você consegue quantificar no instrumento como o CPMS em níveis de parte por bilhão, né? Em níveis de traço. Então foi interessante. E alguns elementos, como telúrio, por exemplo, que para nós foi uma surpresa, né? Obviamente ficou abaixo do limite de detecção em quase todas as amostras, menos na nossa vodka na época, acho que era R$2 ou R$3 a garrafa, né? Nossa vodka de altíssima qualidade aqui. Tá? Bom, tentamos estender, alguns anos depois, já num trabalho com o Richard, né? Hoje o doutor Richard, infelizmente, já não está no Brasil, fuga de cérebros, aí está no Canadá, excelente pessoa, excelente pesquisador, ele resolveu estender um pouco essa ideia para tentar ver se seria possível produzir fotoquimicamente espécies voláteis de não metais, também usando bebidas alcoólicas, como uma ideia inicial, como estratégia inicial. Então fez basicamente a mesma diluição, 50%, introduziu no reator fotoquímico, misturou com ácido fórmico, com ácido acético, testou a mistura dos dois e a gente tem um resultado aqui. Então, surpreendentemente, para o iodo, para um metal, a gente tem uma eficácia menor do ácido fórmico do que do ácido acético, e a mistura dos dois não resultou numa vantagem muito significativa, e isso é explicável porque o iodo, a espécie fotoquimicamente gerada de iodo em reações com ácidos carboxílicos é o iodeto de metila. Então, o iodo é metilado por reações radicalares, o que significa que, obviamente, o ácido fórmico não vai gerar radicais metílicos, né? A gente precisaria do ácido acético para poder gerar o CH3 ponto, que vai interagir com o iodeto para gerar, então, o iodeto de metila. Tá? Mas o mais surpreendente para a gente foi que, quando se colocava a cachaça pura no reator, a gente já tinha um sinal comparável com o sinal produzido na presença de ácido acético. E isso era um indício muito claro de que o próprio etanol, provavelmente o próprio etanol, né, constituinte da cachaça pura, por fotólise já produzia esses radicais metílicos em quantidade suficiente para que a gente conseguisse detectar o iodeto de metila em fase gasosa, o que significa que, para a quantificação de iodo em bebidas alcoólicas, lembrando que essas bebidas alcoólicas são aquelas com teor de 40%, né, então são destilados basicamente, a gente sequer precisa adicionar uma espécie produtora de radicais externa à amostra. Basta diluir
e introduzir no sistema, o famoso dilute and shoot. A gente adora um dilute and shoot aqui no lab, que é a estratégia mais simples possível de análise, né? Você analisar uma amostra simplesmente diluindo ela, introduzindo no instrumento. Tá? Então, diluição aqui, 50%, a gente testou diferentes valores de diluição, sem nenhuma adição de nenhum reagente adicional, fotólise dessa amostra já gera o iodo na fase gasosa. Bom, aí vem uma característica comum a muitos dos métodos que utilizam o PVG, que é o fato de que é um sistema muito sensível a reações que acontecem em fase condensada, como é comum a sistemas fotoquímicos de modo geral, né? Como a gente tem espécies radicalares sendo produzidas que são muito instáveis, elas saem reagindo com quase tudo que esteja presente ali no sistema, e pequenas variações na composição da amostra eventualmente podem levar a diferentes eficiências de geração da espécie volátil do processo fotoquímico. Então, quando a gente construiu as curvas de calibração por iodo em particular, a gente observou que para cada uma das amostras a gente tinha uma sensibilidade diferente, o que nos obrigou, obviamente, a fazer uma quantificação utilizando calibração por adição de padrão. E vocês vão ver que na grande maioria dos artigos, né, dos trabalhos que utilizam geração fotoquímica de vapor, a calibração por adição de padrão é requerida, justamente para contornar esses efeitos de matriz que acontecem em fase condensada. Tá? Fizemos a quantificação, né, com a geração química de vapor, dilute and shoot, dilui e manda ver direto no instrumento, calibração por adição de padrão. A gente decompôs, digeriu essas amostras, né, em forno de micro-ondas e fizemos análise também por ICP-MS, agora com nebulização pneumática e calibração externa. E a gente vê que os valores são absolutamente compatíveis, né? Ou seja, nós conseguimos produzir um método quantitativo utilizando geração fotoquímica de vapor para iodo numa bebida alcoólica sem nenhum tipo de ácido carboxílico introduzido no sistema. Esse foi o primeiro relato na literatura. Voltando um pouquinho, agora só para falar um pouco de análise de especiação que a gente conseguia ou consegue fazer, né, com esse sistema. A Daiane, a professora Daiane, na época, fez uma parte do doutorado lá com o professor Alessandro do Livro, na Universidade de Pisa, e eles têm um reator, eles construíram no laboratório um reator integrado de micro-ondas ultravioleta. Então, basicamente, colocavam aqui uma lâmpada de mercúrio dentro do reator, com uma antena de micro-ondas, a amostra passava por uma bomba, por um sistema de coluna, né, de cromatografia líquida de alta eficiência. Os compostos de mercúrio eram separados, fazia-se uma confluência para inserir a solução de baixa massa molar com ácido carboxílico. Nesse caso aqui se usou ainda o titânio como fotocatalisador. E essa mistura, então, era introduzida no reator micro-ondas ultravioleta integrado. Quando o micro-ondas era ativado, isso excitava o mercúrio aqui na lâmpada, a lâmpada emitia fótons na região do ultravioleta e os produtos contendo mercúrio eram fotoquimicamente gerados e levados para detecção, nesse caso aqui, no espectrômetro de fluorescência atômica alimentado por uma chama de hidrogênio atômico. Bom, nesse trabalho foram avaliados, então, 4 compostos diferentes de mercúrio, além do mercúrio 2, o mercúrio inorgânico, né, o ácido para-hidroximercúrio benzoico, né, um composto aromático que contém o mercúrio, o metilmercúrio e o etilmercúrio. A gente observa aqui que, independentemente do composto de partida, é possível produzir mercúrio em fase gasosa por meio desse reator integrado micro-ondas ultravioleta. E a eficiência desse processo aumenta de maneira significativa quando se introduz no sistema o dióxido de titânio como fotocatalisador. Então, a gente tem aqui um cromatograma que mostra essas espécies aqui perfeitamente separadas e quantificadas, inclusive quantificadas em amostras já tratadas ou preparadas utilizando o ácido fórmico, que foi o ácido precursor e produtor de radicais orgânicos no processo fotoquímico. Então, essas amostras elas eram pesadas, era adicionado ácido fórmico, as amostras eram solubilizadas no meio do ácido fórmico, que já serviria também como produtor de radicais no processo fotoquímico mais adiante, e foi possível, então, fazer análise de especiação com mercúrio 2, metilmercúrio, inclusive testes de adição e recuperação com etilmercúrio, que foram bem sucedidos. Aí chegou a Petrobras. A Petrobras, nós tínhamos um convênio estabelecido com a Petrobras na época, e uma das tarefas, né, uma das missões desse convênio, dessa cooperação, era quantificar elementos em extratos lixiviados, obtidos principalmente a partir de resíduos de tratamento petroquímico. Então, a gente recebia coisas super melequentas, né, de multifásicas, lodo de petróleo, às vezes eram amostras sólidas, como coque, né, e para tudo isso existe um protocolo
estabelecido na normativa BNT, né, 10.004, que é baseada numa normativa da EPA dos Estados Unidos. E por que nos interessou tentar aplicar a geração fotoquímica de vapor nesse sistema? Porque para fazer a extração dos elementos e fazer a classificação desse resíduo, se utiliza a solução de ácido acético. E a gente pensou, bom, se a gente usa a solução de ácido acético, né, para fazer essa extração, a gente já tem basicamente o precursor radicalar presente na própria amostra, né? Então, amostras como essas aqui, né, vocês imaginem tanques como esses aqui, eles fazem amostragem de diferentes porções do tanque, e é esse lodo aqui que a gente recebe, tá? Eu recebia para fazer o tratamento, então a gente tinha xisto, algumas vezes recebíamos catalisadores, né, gastos aí de processos petroquímicos, perdão, e o próprio lodo oleoso. Essas amostras, então, eram lixiviadas com ácido acético, e a gente pensou, bom, não dá para introduzir esse extrato lixiviado diretamente no instrumento de CPMS, porque ele contém uma quantidade grande ainda de óleo residual, está saturado em óleo, em compostos orgânicos, etc. Vamos tentar uma estratégia de separar analito de matriz, né? Então, de maneira muito rápida aqui, em torno de 10 gramas de amostra, elas eram lixiviadas com uma solução de ácido acético ajustada para pH 288 ou 493, esses números vêm da normativa. Eram agitados por 18 horas, o lixiviado, né, o líquido era filtrado, a gente depois introduzia esse líquido com alguma diluição, não vou me lembrar o número exato agora, no nosso reator fotoquímico para fazer a detecção em fase gasosa. E aí a gente observou diversos fatores, novamente avaliamos o efeito do ácido, né? E a gente observou algo muito intrigante, que seria o comportamento do níquel, que foi o elemento que nós conseguimos produzir com maior eficácia na fase gasosa, em relação a diferentes condições de pH em relação ao padrão aquoso. Então, quando a gente avaliou, por exemplo, o efeito do tempo de exposição à radiação ultravioleta, a gente observou que, para o padrão aquoso, o comportamento era completamente diferente da amostra, e mais do que isso, era completamente diferente da amostra, dependente também do pH. Então, nós tínhamos uma eficácia de processo fotoquímico maior quando o pH era mais ácido do que quando o pH era alcalino, em 493, o que nos levou a uma série de outras otimizações, né? O que nos preocupava mais é que, como você tinha uma amostra extremamente complexa, com uma composição muito diversa, né, e fazia uma extração não específica, tudo que estava presente ali poderia efetivamente ser extraído, e a gente sabe que tem esses problemas de interferência em fase condensada. Então, você tem nitrato, sulfato, fosfato, cloreto, por exemplo, essas espécies aniônicas que a gente sabe que são potenciais interferentes, né, nas reações fotoquímicas. Nós avaliamos como é que a concentração dessas espécies influenciava no sinal do níquel detectado na fase gasosa. Como esperado, o nitrato é o ânion mais crítico, né, e a gente viu que mesmo que você use ácido nítrico ou nitrato de sódio, a gente tem uma supressão quase que completa do sinal em concentrações relativamente altas, né, a partir aí de mais ou menos 500 mg/litro. Tá? O que significa que não é um efeito da acidificação da solução, ele é de fato um efeito da presença do nitrato ali no meio. Existe também uma supressão com cloreto, uma supressão menos importante na presença de sulfato e ainda menos importante na presença do fosfato. Então, os críticos para nós, de fato, seriam nitrato e cloreto, né? Avaliamos também a influência de alguns elementos concomitantes. Será que a presença de outros elementos nesse extrato influenciaria a eficiência do processo fotoquímico? A gente vê que existe uma influência, para nossa surpresa, né, e uma boa surpresa, que depois acabou sendo explorada com mais profundidade, até por outros grupos. Alguns elementos, como é o caso do cobre, por exemplo, chegaram a aumentar a eficiência do processo fotoquímico. A gente observava um aumento no sinal para o níquel quando existia cobre na solução, e hoje a gente chama esses elementos, né, que ajudam no processo fotoquímico de sensibilizadores, os sensitizers, né, porque a gente não sabe exatamente se é um processo de fotocatálise puro ou se é um processo no qual esse metal auxiliar, digamos assim, participa de uma maneira mais incisiva. Outros resultados, olha que interessante, né? A gente observou que quando o chumbo estava presente na solução, especificamente na solução do extrato lixiviado, a gente tinha uma supressão de sinal bastante significativa. Esse não é o chumbo na concentração natural, é o chumbo adicionado, além do que já estava presente lá. Então, a gente vê que com concentrações relativamente baixas de chumbo, a gente já tinha uma supressão muito interessante no sinal para o níquel. E aí, o mais interessante é que já existia um ou dois artigos na literatura que mostravam um efeito inverso, né? Quando você tem chumbo e você adiciona níquel, você tem, na verdade, um aumento na eficiência do processo fotoquímico para o chumbo. Então, a nossa conclusão lógica é que
quando nós temos esses dois metais concomitantemente na solução, o chumbo é fotoquimicamente gerado de maneira preferencial, ou seja, existe uma competição radicalar aqui entre chumbo e os radicais que são produzidos na solução e o níquel acaba perdendo a briga, né? Mais ou menos isso. Foi muito difícil quantificar o níquel nessas amostras por fotoquímica. A única maneira que nós encontramos para, de fato, conseguir tirar o níquel de solução de maneira eficaz foi usando a diluição isotópica. Então, usamos calibração por diluição isotópica e conseguimos fazer a quantificação em extratos lixiviados, né, de resíduos oleosos, inclusive em pH 493, que é um pH para o qual a gente observou uma maior dificuldade, né, do processo fotoquímico. Um outro trabalho também, esse foi, inclusive, entrou no top 10 lá do Jazz no ano que foi publicado, né, de artigos mais baixados, mas basicamente porque era o primeiro que descrevia a produção de espécies voláteis de metais nobres a partir de reações fotoquímicas. Então, o trabalho do Richard, né, fez parte da tese de doutorado do Richard, ele usou ouro, irídio, paládio, platina e ródio, misturou essas soluções com soluções de ácido fórmico em diferentes percentuais e irradiou. E observou que nessas condições do experimento era possível produzir em fase gasosa os 5 metais a partir de processos fotoquímicos da fotólise aqui do ácido fórmico. Super interessante, né? E aí uma série de estudos subsequentes, né? Usou inclusive, avaliou-se aqui o tempo de radiação, e a gente observa que tem um comportamento anômalo aqui, que é o irídio. Por algum motivo, o irídio, mesmo pertencendo, né, a este grande grupo aqui de metais nobres, ele tinha um comportamento sempre muito diferente dos demais metais. E hoje, por exemplo, já existem trabalhos, se não me engano, foi inclusive o Ralph Sturgeon publicou recentemente um paper exclusivamente para o irídio. O que acontece com o irídio, né? Como é que a gente consegue quantificar o irídio por processos fotoquímicos. E a gente observou situações muito interessantes, por exemplo, quando se adiciona cobre na solução, o efeito, a eficiência da reação fotoquímica para irídio é aumentada mais de 100 vezes. Então, a gente tem mais de 2 ordens de grandeza de aumento de sensibilidade para o irídio. Para o ródio, a gente observou um aumento também, embora um pouco menos importante. Para os outros elementos, não tem efeito nenhum, né? E aí a gente se pergunta o que acontece com o cobre, né? Essa é uma questão interessante que até hoje ainda está sendo avaliada, tá? Usamos água do mar, né, como amostra teste, justamente para a gente demonstrar que, mesmo com amostra de alta complexidade, como é o caso de água do mar, a gente consegue produzir essas espécies fotoquimicamente. O Richard foi, então, para Ottawa, né, e trabalhar com o Dr. Ralph Sturgeon, aí, que é também talvez a maior autoridade hoje, né, o principal pesquisador hoje em processos fotoquímicos para análise elementar. E lá no Canadá eles têm, e hoje a gente tem também, o Ralph foi muito gentil em nos doar, uma dessas lâmpadas que eles chamam de flow-through, que tem um diferencial importante em relação às lâmpadas germicidas, porque nessas lâmpadas flow-through nós temos agora 2 comprimentos de onda disponíveis. Nós temos o 253.7, que já está comum, né, já está disponível em lâmpadas convencionais, mas a gente tem também os fótons de 185 nanômetros aqui, com essa lâmpada. E a ideia é que a solução ela passe por dentro da lâmpada, ela percorre esse trajeto no capilar de quartzo que fica inserido na lâmpada, o que significa que esses fótons de 185 nanômetros, que seriam absorvidos até pela água, né, pelo vapor de água, agora se tornam disponíveis porque não tem competição para absorção em função do fato da solução estar sendo internamente disposta aqui na lâmpada. Então, nós tínhamos basicamente 2 reatores, um reator com lâmpada germicida convencional, 254 nanômetros, e o reator com lâmpada flow-through, com os 2 comprimentos de onda disponíveis, 185 e 254. O restante do sistema é muito semelhante, né? Passava por um separador gás líquido e detecção por ICP-MS. E aí, vejam, a ideia aqui era tentar investigar a eficácia desse sistema flow-through para íons oxigenados de halogênios, especificamente para o bromato, que foi a espécie investigada aqui no sistema. Tá? E o que se observa é que quando você faz a irradiação de bromato com uma lâmpada convencional germicida, 254 nanômetros, nada acontece. Não há nenhum sinal detectável de bromo em fase gasosa, o que significa que você não está conseguindo gerar fotoquimicamente espécies de bromo a partir de soluções de ácido fórmico. Quando se utiliza o reator flow-through, que é o que a gente vê na figura A aqui, nós conseguimos produzir em fase gasosa tanto bromo quanto bromato. Então, se você tem uma solução de bromato com ácido fórmico e irradia essa solução com fótons em 185 nanômetros,
você aí sim consegue ter a produção de espécies bromadas, nesse caso aqui também espécies metiladas, que é o que a gente conhece como produto da reação fotoquímica. Então, super interessante a gente ver que ao aumento da energia do feixe de fótons, né, com fótons de comprimento de onda mais baixo, é importante para que a gente consiga decompor efetivamente essas espécies oxigenadas, que é algo ainda que está sendo estudado para outras espécies. Novamente, se observou o efeito do cobre. Então, o cobre foi adicionado como um sensibilizador, né, para essas reações fotoquímicas. E aí a gente resolveu tentar entender um pouco mais do ponto de vista mecanístico, o que acontecia no sistema. E, primeira coisa, o que está acontecendo? Né? Será que o cobre está, de fato, se coordenando com o haleto, né, com o brometo que está presente na solução? Ou a gente tem, de fato, uma reação separada que acontece com processos distintos? E quando se obtém o espectro eletrônico de absorção molecular aqui na região do ultravioleta, a gente observa que eles são diferentes. Se você tem uma mistura de cobre com ácido acético, você tem esta banda característica aqui, com um máximo em torno de 230 nanômetros. E quando se adiciona bromo na solução, brometo na solução, você tem um deslocamento hipercrômico bastante significativo, com um leve deslocamento para o azul, aqui um blue shift também do pico de absorção. Isso é sugestivo da interação efetiva do brometo com o cobre. Então, provavelmente existe a coordenação ou alguma coordenação, né, desses íons brometo que aqui estão com os íons cobre que estão na solução, o que significa que esse aumento no processo fotoquímico pode acontecer a partir da lise do complexo cobre-brometo, que é algo bastante, eu diria, revelador, né, desse processo. Então, o que a gente sabe? Para o brometo é uma reação relativamente direta, né? Você pega brometo, irradia com fótons do ultravioleta, esses íons brometo estarão no estado eletronicamente excitado, o que se assume é que acontece um processo de transferência de carga solvente-analito, né? Então, por um processo de transferência de carga, o brometo gera um complexo intermediário já radicalar com elétrons hidratados, com elétrons solvatados, também em estado excitado, e esses radicais brometo, então, interagem com os radicais metila que estão presentes na solução para gerar o brometo de metila, que aqui está em fase gasosa. Agora, quando o cobre entra na história, a situação, pelo que nós podemos inferir a partir do espectro eletrônico, é um pouquinho diferente. Então, partindo-se do pressuposto de que existe uma interação do cobre com o brometo, nós teremos um complexo do brometo com o cobre, um processo possivelmente de transferência de carga ligante-metal, então nós teríamos uma redução do cobre 2 a cobre 1, e a partir do processo de redução, nós teríamos então a liberação de um bromo na forma de radical bromo. E esse radical bromo, então, interagiria com o radical metila para gerar o brometo de metila. Tá? Existe ainda uma outra possibilidade, que é você ter esse complexo, digamos, do cobre com o brometo, interagindo diretamente com radicais metílicos, e por um processo de transferência de halogênio, você ter a redução do cobre a cobre 1, com, novamente, a liberação do brometo de metila para a fase gasosa e a regeneração do cobre 2 por um processo oxidativo com oxigênio, com a água que está presente no meio abundantemente. Né? O que de fato acontece? É uma boa pergunta. Essa é a parte do que a gente está tentando ver agora. Tentar, de alguma forma, capturar esses radicais, e é aí que a gente vai tentar experimentos com espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica, né, que a gente tem disponíveis aqui. Então, a gente está em contato com muitos colegas para tentar desenhar alguns experimentos que nos permitam identificar de maneira mais clara esses intermediários e propor uma reação. Né? Mas o fato é que, tanto com brometo quanto com bromato, foi possível fazer a quantificação com uma eficiência fotoquímica de mais de 90% para brometo e mais de 70% para bromato, relatado pela primeira vez. Outras coisas interessantes, eu vou passar mais rapidamente aqui, que eu acho que nosso tempo já está correndo, né? Nós conseguimos gerar ósmio em fase gasosa por meio de uma reação fotorredutora, também algo que não havia sido relatado até então. A gente sabe que quando você tem uma solução de ácido nítrico com ósmio e você irradia essa solução, você produz o tetraóxido de ósmio, que aliás é muito tóxico, né? Por um processo oxidativo. Então você tem a oxidação do ósmio gerando tetraóxido, que é super volátil, e esse tetraóxido então pode ser detectado, isso já é relatado. Mas a gente observou também que quando você mistura uma solução de ósmio com ácido acético e irradia essa solução, você tem também a produção de uma espécie volátil. E a gente sabe que irradiar uma solução de ácido acético gera um meio redutor e não um meio oxidante em função da produção de radicais que acontece nessa condição. Né? Bom, será que seria
nós continuaríamos girando o tetróxido de ósmio, né? Então a gente avaliou condições. Nós sabemos que para gerar o tetróxido de ósmio por uma reação oxidativa, é preciso aquecer o sistema, né? O tetróxido de ósmio é relativamente estável termicamente, então para a gente liberar ele da solução, essa reação se torna mais eficaz, o processo se torna mais eficaz aquecendo a solução acima de 90 graus. Mas quando a gente irradiou uma solução de ácido acético com ósmio, a gente vê que o aumento da temperatura, na verdade, diminui a eficácia do processo, o que é um forte sugestivo de que não é o tetróxido de ósmio que está sendo gerado, porque ele não é volátil, tão volátil assim, né? Então, para a gente liberar da solução, seria necessário aquecer, e a gente observa que aquecer aqui, nesse caso, prejudica o processo. Qual é a espécie gerada fotoquimicamente? A gente não sabe ainda, existe a possibilidade de que seja um cluster. Eu sei que o Ralph publicou muito recentemente um artigo em que ele tentou identificar essa espécie sem sucesso, né? Porque a espécie se decompõe quando entra na coluna cromatográfica. Mas o fato é que a gente tem, de fato, a geração de espécie volátil de ósmio por uma condição redutora. Também com uma eficiência fotoquímica aqui superior a 90%. Um trabalho que está em andamento, né? E esse nos deixa particularmente felizes. A gente está tentando investigar espécies fotossensibilizadores metálicos que nos permitam fazer uma quantificação com geração fotoquímica de vapor para amostras digeridas. Em outras palavras, o que nós estamos tentando fazer é utilizar fotocatalisadores ou sensibilizadores, digamos assim, que nos permitam contornar o efeito do nitrato na solução. Porque se a gente consegue contornar o efeito do nitrato na solução, a gente consegue trabalhar com amostras digeridas. E os nossos primeiros resultados são bastante interessantes. A gente observou, por exemplo, que quando se coloca platina ou cobre na solução, a gente consegue, no caso do bromo, né, com o cobre, uma maior eficácia para o processo fotoquímico. Para o iodo, a gente consegue uma maior eficácia do processo fotoquímico utilizando platina como fotossensibilizador. E esse efeito ele é tão significativo que nós conseguimos quantificar bromo e iodo em amostras digeridas de materiais com alto teor de composição orgânica. Então, um crio antártico, leite em pó, amostras de tecido de mexilhão, foi possível quantificar tanto o iodo quanto o bromo com calibração com soluções aquosas. Isso, obviamente, para nós é absolutamente fantástico. Então, estou mostrando para vocês aqui resultados ainda preliminares. Nós temos alguns experimentos para fazer para confirmar essa nossa alegria, né? Para ter certeza de que de fato isso acontece. Mas, à primeira vista, é algo bastante animador. A gente está conseguindo contornar usando simplesmente um fotossensibilizador. Por último, queria mostrar rapidamente para vocês algo um pouquinho diferente que a gente começou a fazer. Também é geração de vapor, também envolve espécies radicalares, mas agora espécies radicalares produzidas por um processo mediado por plasma. Então, nós usamos sistemas com descarga de barreira dielétrica, que está mostrado rapidamente aqui, para tentar, por meio de descargas elétricas que acontecem, né, num sanduíche, digamos, formado por um gás com dielétrico, material dielétrico, a gente tem descargas elétricas e essas descargas elétricas produzem um plasma do gás que a gente passa aqui no meio, que pode ser argônio, pode ser hélio, pode ser oxigênio, etc. Né? E essas espécies radicalares e metaestáveis que são produzidas a partir dessas microdescargas que acontecem no sistema de DBD, podem ser utilizadas, então, por exemplo, para atomizar elementos que são gerados quimicamente ou fotoquimicamente. Então, essa era a nossa ideia, que a gente tem uma foto de microdescargas num sistema de barreira dielétrica bem de perto. Quem trabalhou com isso foi o nosso querido Gilberto, né, na época doutorando. Mais uma fuga de cérebro aqui brasileira, né? Ele está na República Tcheca fazendo um excelente trabalho lá. O Gilberto ele desenvolveu um sistema de descarga de barreira dielétrica em forma de jato, com um cilindro como esse aqui, né? Um cilindro de vidro, 2 cilindros de vidros concêntricos, em um deles passava um eletrodo interno, no outro um fio de cobre aqui, né? Enroladinho, formando um eletrodo externo, você aplica uma diferença de potencial, ele rompe a barreira dielétrica aqui do gás, que no caso era o argônio, e gera então essas microdescargas. Bom, se gera essas microdescargas, nós poderíamos, teoricamente, colocar uma espécie volátil molecular nessas microdescargas para que ela fosse atomizada. E se ela fosse atomizada, a gente poderia detectar, então, no espectrômetro de absorção atômica, por exemplo. Então, o nosso primeiro analito, obviamente, foi mercúrio. Mais do que o mercúrio, o metilmercúrio. A gente sabe que a reação do metilmercúrio com borohidreto gera o hidreto de metilmercúrio.
E se isso de fato, se esse sistema de DBD fosse de fato eficiente para promover a atomização, esse hidreto de metilmercúrio poderia ser atomizado para produzir átomos de mercúrio livres que iriam então absorver radiação eletromagnética. Sistema super simples, pequenininho, compacto, tá? Um pouquinho maior que o tamanho de uma caneta, um pouquinho maior. E aqui a gente tem uma foto do sistema real. Esse é o eletrodo externo, o eletrodo interno passando aqui, né? E quando se aplica uma diferença de potencial da ordem de 2, 3 kV, você tem então essas microdescargas acontecendo com a produção de espécies altamente energéticas aqui em fase gasosa que poderiam então promover a atomização. Então, o Gilberto ele construiu todo o sistema, ele só não construiu o espectrômetro de absorção atômica, porque a gente já tinha um pronto, não faria sentido, né? Mas o Gilberto, altamente talentoso, com conhecimento muito interessante de eletrônica também, ele construiu, inclusive, o sistema de geração química de vapor, usando seringa de farmácia, uma válvula de 3 vias aqui, dessas que se usa para aquário, tá? Um frasquinho de reação, um vial de vidro, basicamente, com septo de silicone aqui, que era perfurado. Então, ele construiu todo o sistema de geração química de vapor com... eu vou chutar o valor aqui, se não me engano, 40, 50 reais ou nem isso, tá? Se for comprar um sistema desse comercial hoje, ele custa 6, 7 mil dólares, né? E faz a mesma coisa, tá? Ele conseguiu construir o sistema com a mesma eficácia. Então, o boridreto era injetado, a amostra era colocada aqui no vial, né? Ele injetava o boridreto, passava o argônio, então a reação acontecia, gerava o hidreto de metilmercúrio, esse hidreto de metilmercúrio era arrastado para essa vazão de argônio, para o sistema de descarga de barreira dielétrica. Então, aqui as descargas aconteciam para gerar o mercúrio atômico, que absorvia a radiação numa sala de quartos lá na absorção atômica. E aí, muito interessante, que ele mostrou de fato que a atomização acontece. Quando o DBD é desligado, né, DBD off, ou seja, você não aplica a diferença de potencial entre os eletrodos, você não tem sinal nenhum, tem basicamente ruído. Quando você aplica a diferença de potencial, acontece a descarga no argônio, que era o gás do plasma nesse caso, e você observa um sinal perfeitamente diferenciável aqui do ruído para mercúrio, mostrando que a atomização de fato acontece, e a gente usou então metilmercúrio depositado em material particulado atmosférico como, digamos assim, prova de conceito, né, para essa aplicação. E uma ideia que ele iniciou aqui no Brasil, né, a gente começou aqui no Brasil e ele concluiu já lá na República Tcheca, no doutorado de sanduíche, foi construir um reator para microgotas. A ideia era minimizar. Será que a gente consegue miniaturizar esse sistema para consumir uma quantidade muito pequena de amostra? Né? E ele conseguiu fazer isso utilizando um sistema com PVC, também completamente artesanal, né? Construído no laboratório. Um dos eletrodos era uma folha de alumínio conectada aqui eletricamente a uma fonte de alta tensão, que ele também construiu, diga-se de passagem. O outro eletrodo era uma grade, né? Uma grelhinha, uma telinha metálica, né? De aço inoxidável, também conectada eletricamente à fonte de alta tensão. Então, basicamente, esse sistema abre, a gota de solução é depositada aqui, fecha o sistema, esse sistema é purgado com gás, no caso foi o hélio, aqui o gás de descarga, aplica-se a diferença de potencial entre esses dois eletrodos e é produzido plasma aqui dentro do próprio reator. Então, a nossa pergunta é, será que esse plasma produzido aqui no reator é suficiente para que você consiga volatilizar o mercúrio e o metilmercúrio que estão dissolvidos na gotinha aqui dentro, sem que você precise fazer uma derivatização, né, uma reação com boridreto prévia? E foi possível, muito interessante. Ele observou, inclusive, a influência do material que recobre aqui o eletrodo de alumínio, tentou com vidro, os sinais não foram muito animadores. Quando ele recobriu com material polimérico, aqui com parafilme, né, material parafínico, polimérico parafínico, a gente observou então uma eficiência muito mais interessante aqui de produção de sinal. Avaliou também gás, então argônio e hidrogênio, o argônio puro, o hélio, observou que as descargas são muito mais pronunciadas com hélio. De fato, a energia das espécies metaestáveis que você produz no plasma de hélio é maior, então provavelmente isso ajudou no deslocamento, digamos assim, né, do mercúrio e do metilmercúrio que estava na gotinha para a fase gasosa, para que ele pudesse ser depois detectado. Então, sim, foi possível produzir por um sistema de descarga em barreira dielétrica, pela primeira vez com, com gotinhas não derivatizadas, né? Você produzir espécies voláteis diretamente, né? Pelo impacto dessas descargas e das espécies citadas que aqui estão com a gotinha, com a analítica que está na gotinha, o que permitiu a ele atingir um limite de detecção de 0,2 femtogramas para uma gotinha de 2 microlitros. Então, uma gotinha de 2 microlitros era suficiente para fazer uma análise quantitativa aqui, né? Ainda quantitativa ou semi-quantitativa, está nessa etapa, mas já com uma perspectiva muito interessante.
Estou terminando. Bom, como conclusões, digamos assim, né, eu particularmente acredito que a geração fotoquímica de vapor tem um potencial muito grande para se tornar uma ferramenta importante na espectrometria atômica. Resta saber se a gente vai conseguir produzir sistemas que sejam robustos o suficiente para contornar essas questões de interferência que eu mostrei para vocês, principalmente as interferências em fase condensada. Então, acho que os trabalhos estão indo mais ou menos nessa direção. A gente ainda vê muitos trabalhos de aplicação mostrando, olha, conseguimos para um elemento novo, para uma amostra nova, mas já existem alguns grupos, e aí a gente vai tentar nos incluir, perdão, tentando investigar essas questões mais detalhadas e mecanísticas, né, que permitam produzir um sistema robusto. Então, todas essas interferências, os mecanismos de reação, de geração fotoquímicos ainda têm que ser elucidados. Se a gente conhecer bem esses mecanismos, provavelmente ficará mais fácil de entender como a gente consegue contornar esses problemas de interferência, particularmente por espécies oxidantes em solução, né? Então, isso envolve, obviamente, avaliar aspectos cinéticos, como o uso de fotocatalisadores, reatores de alta eficiência, como reatores de filmes finos, né, para tentar gerar um sistema mais robusto possível e ampliar isso para análise de especiação. Então, o professor Kratzer, lá no seu Point of View do BRJEC, já mostrou muito bem que isso é possível, é viável e que vale a pena ir nesse sentido. O que a gente tem feito, está fazendo no momento, né? Ou pretende fazer muito futuramente. A gente tem, no momento, só uma estudante trabalhando com isso, então a gente deve expandir muito em breve. A gente quer realmente trabalhar um pouco na dinâmica, no sentido de construção, de design, né, de projeto de fotorreatores, principalmente com reatores de filmes finos, que aumentem a eficácia do processo de radiação, e tentar trabalhar com fotocatalisadores imobilizados, não necessariamente o dióxido de titânio, mas eventualmente até que a gente consiga imobilizar de alguma forma, ou por meio de nanopartículas, esses catalisadores metálicos ou esses sensibilizadores metálicos que têm sido utilizados para processos fotoquímicos. E também estamos nesse caminho aqui de tentar ajudar a entender esses processos mecanísticos. O que está de fato acontecendo com essas reações fotoquímicas, como é que a gente consegue produzir essas espécies, por que o fotossensibilizador consegue trabalhar bem ou produzir uma eficácia de processo fotoquímico maior para uns elementos do que para outros. Então, essas questões ainda precisam ser respondidas, e para isso a gente precisa de ajuda, né? Então, nós temos conversado bastante aqui, tem colegas da fotoquímica, tem colegas da análise inorgânica que trabalham com EPR, e a ideia é a gente caminhar um pouco mais nessa direção agora para entender mais o sistema e o processo. Bom, esse é o grupo, né? Eu, na verdade, só dou ideia, eles desenvolvem, né? Então, especificamente o trabalho com geração fotoquímica de vapor, a Bárbara, que é a nossa doutoranda hoje, o Gilberto, que já defendeu, e o Richard, foram as pessoas que trabalharam mais intensamente com esse sistema. E gostaria aqui de deixar o meu imenso agradecimento ao BRJEC pelo espaço, pela oportunidade, né, de apresentar rapidamente, ou não tão rapidamente assim, né, esses resultados que a gente fez nos últimos anos com fotoquímica, a Nova Analítica, né, o Luiz Bravo também pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigado pelo espaço, né, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aqui os nossos parceiros, os nossos órgãos de fomento. E aproveito para fazer uma propaganda, viu, Marco? Se você me permite, ó, a gente está com um processo seletivo aqui de meio de ano para mestrado e doutorado. Tá aberto, fica aberto até domingo agora, até dia 28 de maio, ainda dá tempo, né? Se quiser fazer aquele sacrifício imenso de estudar em Floripa, né? Uma cidade que não tem muitos atrativos, né? Vocês sabem disso. Mas olha só que bonito, né? Mas é para estudar, tá? Não é para praia fim de semana, não tem problema, né? Mas dá para estudar aqui, super legal. A gente está com inscrições. O nosso programa de pós-graduação é um programa ProEx, é um programa 7, né? Conceito máximo aí da CAPES. A gente tem perspectiva de bolsas. Então, estamos à disposição. Temos vários grupos de pesquisa super interessantes aqui, com várias linhas de pesquisa que espero que interessem a vocês, tá? E fico à disposição, gente. Obrigado.